Oi, 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 galerinha, tudo bem? Certo? A prof vai começar a retomar os conteúdos da apostila 2, que nós já começamos antes das férias, tá? Para a gente poder continuar, a prof vai ter que retomar para a gente relembrar tudo o que a prof já trabalhou com vocês, certo? Então, não precisam pegar a apostila, porque a prof vai passar para vocês tudo aqui, certo? Então, a prof vai colocar aqui, para que vocês possam ver, certo? Junto com a prof. Então, vamos lá. Relembrando o gênero textual notícia, que foi o que a gente começou na apostila, certo? Nós tivemos 2 gêneros, já no primeiro capítulo da apostila, a notícia e a reportagem. Então, vamos começar com a notícia, certo? Então, assim, esse texto, notícia, certo? Ele é um pouco mais fácil para a gente entender, tá? Então, assim, por quê? Porque ele faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia das pessoas, de todas as pessoas, sejam elas conhecidas ou não, certo? A gente encontra a notícia em páginas de jornal, de revistas e até na internet, certo? Na televisão, nos jornais, a gente sempre encontra as notícias. Então, assim, é sobre essa notícia que a gente tá falando. E como que a gente sabe que cada gênero possui um objetivo de mostrar a comunicação? Esse gênero textual, ele mostra um tipo de comunicação, pois está sendo falado das pessoas que estão naquela notícia, certo? Então, assim, o gênero textual notícia, ele tem o objetivo dela é o quê? É apresentar uma informação sobre esses acontecimentos ligados a toda a sociedade, ligadas a todo mundo. Então, esse é o objetivo da notícia. Um detalhe de extrema importância, que a gente tem que estar sempre atento, é sobre o tipo da linguagem que está na notícia, certo? A gente precisa indicar se ela é formal ou informal, se ela tem participação da pessoa que está escrevendo, certo? Assim, se essa pessoa que está escrevendo, ela está dando a opinião dela, certo? Então, assim, um texto formal é aquele texto que ele é mais sério, não é utilizado gírias, não é utilizado exemplos de coisas engraçadas. Essa é a linguagem formal, certo? O informal, já não. O informal, ele é mais engraçado, ele fala algumas gírias, certo? Esse é o informal. A participação da pessoa que escreve, eu já falei. Será que tem a opinião daquela pessoa que está escrevendo? Ela coloca o que ela está achando, certo? Essa é a opinião. Então, toda notícia a gente tem que saber identificar desta forma. A notícia, ela possui uma linguagem bem clara. Ela é objetiva e precisa. Não ficam se enrolando. Fala o que aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. Isso é uma notícia. É uma informação, certo? Então, assim, tudo que é colocado naquela notícia, naquela informação, tem que ser claro. Certo? Para quê? Porque as pessoas entendam o que aconteceu. Então, agora, vamos conhecer um pouco mais sobre essas partes que vocês já viram, sabe? Desse gênero notícia. Então, vamos lá. Nós temos lá, em primeiro, a manchete, ou o título principal. Então, ele é composto de frases pequenas e que chamem a atenção. Atrativas aqui, no caso, se está chamando a atenção. Ela tem que mostrar o assunto principal do que está sendo tratado ali,
Então, a manchete, o título principal, ela tem que ser por uma frase pequena, não pode ser muito grande, mas que seja atrativa, que chame a atenção, para que as pessoas queiram ler. O título auxiliar, tem um títulozinho embaixo já da manchete, que é o quê? Ela tem que complementar o título principal. Então, ela vai lá e tem mais algumas informações que no título não tem. Esse é o título auxiliar. O lead, certo? O lead é um termo que deriva de uma palavra inglesa que é o lead, certo? A gente fala lead. Nessa parte, a gente precisa encontrar todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas. Então, sempre quando a gente vai ler uma notícia, a gente nota que quando a gente lê, a notícia está falando aonde aconteceu, com quem que aconteceu, o que aconteceu, quando, como, por quê e qual foi o assunto. Esse é o lead. Para a gente fazer uma notícia, a gente tem que prestar muita atenção nessas perguntas. Todas essas perguntas, quando a gente for escrever uma notícia, tem que ter o lead, certo? E o corpo da notícia. Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo que destaque tudo que for mais importante, que é fundamental para que nós, leitores ou interlocutores, possamos entender, certo? Então, o corpo da notícia é a parte que vai mais detalhes. Agora, o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico. É só de jornal, certo? Veiculados pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio e outras coisas mais. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Por exemplo, quando nós assistimos o jornal na televisão, o jornal, o objetivo dele é transmitir as reportagens. Por quê? Porque tem um repórter que está lá apresentando aquela reportagem, certo? E essa reportagem, ela fala não só de uma pessoa, ou não só de um país, ou não só de uma cidade. Ela fala de toda a sociedade. Isso é uma reportagem, certo? Então, a reportagem também tem uma classificação, que é o quê? O intuito dela é de informar, certo? O objetivo da reportagem é informar. Ao mesmo tempo, está criando uma opinião de nós, leitores, certo? Então, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, certo? Então, vai lá ser dado aquela notícia. Eu vou ler aquela notícia. E ali, lendo aquela notícia, eu vou conseguir ter pensamentos, eu vou ter ideias, eu vou ter opinião sobre aquilo que eu estou lendo, certo? Por isso que ela é uma importante formadora de opinião, porque é daquela reportagem que eu vou tirar a minha opinião, do que eu acho. A reportagem, ela pode ser um texto expositivo. Expositivo é aquele que mostra, que expõe, como num jornal que a gente está lá folheando, como numa revista. Informativo, que é o quê? Aquele que passa nos jornais da televisão. Ele está informando e ele está expondo imagens, está mostrando imagens, mas ele está informando. Aí o descritivo, aquele que eu ouvi aquela notícia, eu vou escrever, certo? O narrativo é aquele que eu estou fazendo para vocês. Eu estou passando informações, narrando, falando, certo? Ou o opinativo, que é somente os de opiniões, certo? Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos. Expositivo e informativo, porque ele expõe sobre um determinado assunto. Ele mostra com o intuito de informar quem está lendo.
Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Uma história, gente. Uma história, ela é descritiva e narrativa. Ela apresenta personagens, aonde aconteceu, em que tempo que aconteceu, mostra o que os personagens fazem, as ações dos personagens, certo? Uma história, ela é um texto descritivo e narrativo. E, por fim, um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta as coisas, as informações de valor sobre o que está acontecendo, certo? E aí ele coloca junto no texto dele a opinião das pessoas, o que as pessoas acham. A estrutura de uma reportagem, olha como ela é um pouco diferente da notícia, certo? Embora a reportagem apresenta uma estrutura bem parecida com a da notícia, a reportagem, ela é mais ampla, ela é muito maior e ela é menos rígida na estrutura textual. Menos rígida porque eu não preciso seguir uma ordem, certo? Ela pode incluir as opiniões das pessoas e o que eu, o autor, acho também posso colocar. Ela pode colocar numa reportagem as entrevistas, os depoimentos das pessoas, análise de dados, de pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos e muitas outras coisas. Gráficos ela pode pôr, certo? Então, a reportagem, ela é muito mais fácil do que a notícia. A estrutura básica. A gente tem que lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos ela é dividida em 3 partes. Então, olha como ela é diferente da notícia. Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, que é uma espécie de subtítulo, e mais específico, não tão grande esse subtítulo, certo? Também tem a lead. Na reportagem, a lead é assim. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão colocadas pelo autor, certo? Que ele vai escrever muito mais. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. E o corpo do texto é um desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Coeso é claro, certo? E coerente é aquilo que precisa fazer sentido, tá? E isso a prof já explicou para vocês na sala. Então, olha como a gente fazer uma reportagem é muito mais fácil do que uma notícia, certo? E assim, eu posso colocar gráficos, posso colocar opiniões de outras pessoas, posso colocar, estou fazendo uma pesquisa sobre ciência, posso colocar um cientista para falar o que ele acha? Posso também. Certo? Então, ela é flexível, a reportagem. Eu posso mudá-la, eu posso acrescentar mais coisas. As principais características da reportagem. Então, tá lá. Textos em primeira e terceira pessoa. Posso colocar eu acho importante? Sim. Eu sou o autor, eu estou escrevendo, então eu posso colocar a minha opinião. Eu posso colocar eu acho importante trabalhar isto, isto, isso. Posso colocar. Posso colocar em terceira pessoa também? Claro. As pessoas que eu entrevistei acham isso. Estou colocando as pessoas são quem? São elas, são eles. Tá aí a terceira pessoa. Posso colocar presença de títulos? Posso. Temas sociais, políticos, econômicos, tudo o que acontece nos países? Posso também. Uma linguagem simples, clara e dinâmica, legal, que chame atenção? Claro que eu posso. Posso colocar o discurso direto e indireto? Sim, eu posso falar o que eu acho e posso falar
o que os outros acham, sem colocar nomes. Posso. O discurso indireto, eu posso falar o que a outra pessoa falou sem colocar o nome dela, certo? A objetividade e subjetividade, sim, eu posso chegar lá e ser objetivo, falar é isso, 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 pronto e acabou. Mas eu posso colocar também coisas que as pessoas acham, a subjetividade, sem dizer o que eu acho. Também posso pôr. A linguagem formal, ali eu tenho que ser mais formal, mais sério. E os textos assinados pelo autor. Também posso assinar lá quem escreveu aquele texto. Aí a gente entra na parte do que é fake news. Então, o que é fake news? Tá lá. A fake news ela foi eleita em 2017 como a palavra do ano pelo dicionário Collins. Fake news, na tradução para o português, significa informação falsa, em alguns casos sensacionalistas, apresentada como um fato, publicada e disseminada na internet. Então, o que acontece? Eles criam uma informação falsa, certo? Por que sensacionalistas? Porque é a sensação do momento. Por exemplo, há uma cantora muito famosa. Eles vão em cima daquela cantora muito famosa, criam uma informação falsa, porque ela é famosa, ela é a sensação, e eles apresentam aquela mentira como um fato. E aí eles pegam aquilo, publicam na internet e disseminam. Todo mundo fica sabendo. Isso é um fake news. Ou seja, fake news é uma notícia que chama a atenção, se torna viral, quer dizer, ela viraliza na internet, todo mundo fica sabendo, caracterizada pela desinformação, pelo boato e pelo exagero, certo? E aonde que eles colocam isso? Onde eles publicam? Nas redes sociais, para que todo mundo fique sabendo. Então, isso é um fake news, certo? Aí entramos em advérbios. Então, expliquei na última aula sobre os advérbios. Primeiro, a gente precisa entender que os advérbios, eles modificam, eles mudam outras palavras e a sua classificação. Serve para entender de que formas eles modificam essas palavras. Quais sentidos serão adicionados? Assim, os exemplos a seguir não abordam todos os advérbios que existem, mas trazem o que são os mais comuns. Então, olha só, coloquei aqui alguns advérbios mais comuns, certo? Que a gente utiliza mais. Então, os advérbios de lugar são as palavras que indicam o quê? Uma localização, um local. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros, certo? Veja, meu amigo mora longe. Olha lá o longe, é um advérbio. Você pode vir aqui, então, aonde que está o advérbio? Aqui. O lugar fica atrás dessa casa. Cadê o advérbio de lugar? Atrás, certo? Então, é onde mostra o quê? A localização das coisas. Advérbio de tempo. São as palavras que expressam tempo, período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Olha lá, eu cheguei depois. Cadê o advérbio de tempo? Depois. Né? Passou o tempo depois. Nós fomos ontem. Cadê o advérbio de tempo? Ontem. Indicou um tempo, um período. O evento acabará cedo. Cadê o advérbio? Cedo. A gente sabe que é cedo. Tempo. Certo? Advérbios de modo
são as palavras que ajudam a entender o modo, isto é, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros, certo? Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbio, de modo acrescentando o sufixo mente. O sufixo mente, ele vem depois da palavra. Por exemplo, vagaroso. Opa, vagaroso, olha lá, ó. Vamos pegar a palavra aqui, vagaroso, vagarosa, né? Vamos colocar aqui, vagarosa. Olha lá, coloco mente. O sufixo quer dizer depois da palavra. Já não tem a palavra vagarosa? Quando eu junto o mente a essa palavra, fica vagarosamente. O mente, ele é um sufixo que vem no final da palavra, certo? Então, todas as palavras terminadas em mente são advérbios de modo, certo? Veja lá, você acabou rapidamente. Eu já sei que aqui o advérbio de modo é rapidamente, por quê? Por causa da palavra rapidamente com o sufixo no final. Tudo ficará melhor. Cadê o advérbio de modo? Melhor. Vocês escrevem perfeitamente. Olha lá, outro advérbio de modo, perfeitamente. Suas tarefas eram bem completas. Olha lá, cadê o advérbio de modo? Bem, tá aqui, ó, bem. Ela era naturalmente cacheada. Naturalmente, ó, também é o advérbio de modo. Advérbios de intensidade são as palavras que ajudam a entender o quão intensa, o quão forte é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Por exemplo, você quer mais suco, quer dizer que ela já tomou o suco. Ela quer dizer, saber que se ela quer mais. Então, mais é advérbio de intensidade. Façam menos barulho. Quer dizer que eles estavam fazendo muito barulho. De repente, fala, façam menos. Já está falando para diminuir aquela força do barulho. Ó, entendo. O barulho era muito intenso, era muito forte, era para diminuir, certo? Ela está meio cansada, já está dizendo que ela não está muito cansada e também não está pouco cansada. Ela está meio. Nós éramos bastante quietos. Quer dizer que eles eram bastante quietos, agora já não são mais. Corríamos muito rapidamente. Quer dizer, já corriam muito mais rapidamente do que eram rápidos, certo? Eles já eram rápidos, mas aí eles correram muito mais rápido. Certo? Então, o advérbio de intensidade, ele tem que dar uma força muito maior para isso. Advérbios de afirmação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido da afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Aqui, o certamente e o realmente, eles são advérbios tanto de afirmação como de modo. Nas duas está certo, tá, gente? Lembra que a prof explicou isto, que o certamente e o realmente, eles são advérbios tanto de afirmação como de modo. Os dois estão certos. Olha lá, o jurado criticou positivamente nosso trabalho. Positivamente é o advérbio de afirmação. Outro, eu certamente tirarei férias em breve. Então, o certamente, advérbio de afirmação. Advérbios de negação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido da negação. Está falando que não. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. Olha lá, não fizeram questão da nossa presença. Olha lá, o não, não fizeram.
Não. Pronto e acabou. É não. É isso, advérbio de negação. Olha a outra. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Olha lá. Jamais. Já está dizendo que jamais, nunca. É assim que eu entendo. Advérbio de negação. Advérbios de dúvida. São as palavras que dão a ideia de dúvida. Os advérbios de dúvidas mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá. Quiçá, gente, não é uma palavra muito conhecida, mas é utilizada como uma dúvida. Quiçá, como que será? Certo? Aqui eles abreviaram o que será, colocaram quiçá. Porventura, entre outros. Então, tá lá o exemplo. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Provavelmente. Quer dizer, já entrou em dúvida. Será que a gente vai sair mesmo à noite? Ou será que vai ser final de tarde? Então, já dá uma dúvida. Talvez essa não seja a melhor escolha. Então, eu não sei se eu estou fazendo a escolha certa ou se eu estou fazendo a escolha errada. Então, eu entro na dúvida. Então, eu coloco talvez. Certo? Lembrando, os advérbios constituem uma classe gramatical, cuja função consiste em mudar, modificar, ou seja, dar sentido a verbos e adjetivos e também a outros advérbios, certo? Quando eu falo uma frase que tenha muito tempo, ou muito longe, eu estou usando dois advérbios. Para o quê? Dar o sentido à frase. Então, eu posso usar dois advérbios na mesma frase? Posso. Posso usar um advérbio e o adjetivo? Sim, mas lembrando que um advérbio, ele vai mudar o adjetivo e vai mudar o verbo, certo? E tá lá o que a gente já viu. Sua classificação tem relação direta com as circunstâncias que expressam, podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Certo? Então, está aqui o nosso conteúdo que eu quis voltar um pouquinho. Fizemos nossa aula hoje, começamos com a retomada de conteúdo. Não tinha como a prof continuar sem a gente voltar e lembrar, e agora nós podemos continuar, certo? Com os outros conteúdos. Então, espero que vocês fiquem bem, a prof está com saudades, e até a próxima aula. Beijo para todos.